Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Só Prosa Boa, essa prosa que estava prometida, mas o meu convidado hoje deu certo, tudo certo, e nós vamos falar de muitos assuntos. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo ao Só Prosa Boa, tudo bem por aí? Obrigado Guilherme, obrigado pelo convite. Por aqui tudo bem, graças a Deus, ainda mais com essa chuvinha aí de 3 dias invernada, mas está tudo certo, tudo sob controle. Chuvismo aqui em Jataí, e eu hoje, nós vamos falar de chuva não, né? Vamos falar de IA? Depende, né? Porque tem algumas chuvas que atrapalham a internet, que atrapalham a IA. Então pode ser que a gente resbala nisso aí também. O senhor é advogado. Quem é o meu convidado de hoje? Guilherme, eu costumo dizer que eu sou o Henrique. É a única coisa que eu posso dizer de quem eu sou. Porque o resto, eu estou. Né? Eu estou como advogado hoje, estou como desenvolvedor de sistemas com inteligência artificial voltado para o meio jurídico. Estou como gestor do escritório de Nilson Henrique Tavares Sociedade de Advogados. Então eu estou um monte de coisa, mas eu sou o Henrique, né? A única coisa que eu tenho certeza de que sou e que sou cristão, né? Que eu tenho fé, que eu acredito em Deus, sigo, às vezes, muitas das vezes, falho, né? Como nós todos somos. Mas esse sou eu. O resto, eu estou. Estive estudante por um tempo, estou como advogado, estive como presidente da Advocacia Jovem aqui de Jataí, estou como presidente da Comissão de Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial da OAB de Jataí hoje. Como eu disse, estou palestrando em vários eventos, inclusive... Final do ano passado, nós tivemos 2 eventos, um no Rio de Janeiro, onde nós reunimos mais de 1.200 advogados para falar sobre inteligência artificial aplicada ao mundo jurídico. Né? Eu conheci ali vários juízes, desenvolvedores de sistema, advogados renomados, que também já trabalham com inteligência artificial. E em novembro, nós fomos para o Método Euro, onde a gente falou com 1.200 advogados, 1.100 advogados, salvo engano. Isso foi lá no Alphaville, em São Paulo, onde nós tivemos... no primeiro dia, o evento foi para advogados que faturaram mais de R$1 milhão por ano. E ali nós tínhamos 112 advogados, mais ou menos. Então, todo mundo que está no método que já fatura isso, e foi onde eu levei a situação do segundo cérebro jurídico. A turma ficou louca lá com o que a gente mostrou. E já no segundo e terceiro dia, tivemos 930 advogados presencialmente. Caraca. E o resto foi de forma virtual. Para tu ter noção, no evento do Rio de Janeiro eu estive palestrando junto com aquele Dr. Cristiano, aquele advogado 10X. Talvez você já tenha visto ele no Instagram. Então a gente está aí nesse meio, né? E eu sou o Henrique Tavares e estou todas essas outras situações. Como que você começou nessa área de inteligência artificial no direito e na advocacia? Eu sempre gostei de informática e tecnologia desde os meus 4 anos. Né? Com 4 anos de idade, eu ligava o computador, esperava da meia-noite, porque na época era internet discada, então era pulso, né? E ia jogar. Então, desde 4 anos de idade, com 6 anos de idade, a minha mãe e o meu padrasto, na época, faziam trabalhos de digitação. Antigamente não era todo mundo que tinha um computador, né? Então eles faziam trabalho de digitação. Digitava trabalho, TCC e tal, no computador e imprimia para o pessoal levar para a faculdade. E eu vendo aquilo, eu também comecei a praticar. Eu lembro que tinha alguns joguinhos para você aprender a digitar, SDFG, aquela coisa toda. Então eu comecei muito cedo dali. Só olhava ou fazia também? Eu olhava. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer. Com 5 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer. E meu padrasto, na época, ele dava aula de informática. Então, sempre que chegava um aluno, eu ficava na cadeirinha, olhando. Né? E sempre que o aluno saía, eu ia e replicava aquilo. Então, na tecnologia, desde muito cedo. Mas, da pandemia para cá, teve uma ascensão muito grande de inteligência artificial. Porque, na verdade, a inteligência artificial ela não surgiu agora. A inteligência artificial é desde 1950, salvo engano. Onde você tinha ali a inteligência artificial preditiva, que é aquela inteligência artificial que você fala, eu quero comprar um iPhone, e daqui a pouco começa a aparecer só iPhone. É uma inteligência, né, um algoritmo que verifica a tendência e começa a mostrar para você, que a gente chama de inteligência artificial preditiva. E aí, agora, mais recentemente, 2015 para cá, surgiu a generativa, que é a de conversação.
E aí, quando veio pandemia, veio todo aquele impacto que a gente conhece, viveu aqui e tudo mais, e veio essa inovação. Eu falei, cara, eu preciso testar isso. E sempre tem muito inteligência artificial para negócios, né? Para empresas, para business e tudo mais. Eu falei, da mesma forma em que o marketing, por exemplo, para advocacia, ele veio de um marketing geral, a inteligência artificial para advogados, ele também vai vir de inteligência artificial geral. E é nesse ponto em que, observando as necessidades de escritórios de advocacia, que tem equipe pequena, mas tem grande trabalho, às vezes impossibilidade de crescimento por questões físicas do escritório, ou até mesmo financeira, de remuneração, foi uma saída onde nós entendemos, e aí quando eu digo nós é porque a gente já conversou com inúmeros advogados e centenas de palestrantes, que é a forma de você conseguir alavancar os seus resultados com a equipe enxuta, tendo uma qualidade de entrega muito maior do que fosse para você, por exemplo, contratar pessoas e começar a ensinar do zero. E eu percebo que essa realidade está inserida em muitos cenários, em muitas profissões. E no de vocês não é diferente, mas precisa ser, eu vou usar o termo talvez mais qualificada, mais apurada, seria isso? A gente costuma dizer que a inteligência artificial, ela é a inteligência artificial para qualquer ramo. A gente parte dessa premissa. O segundo ponto o Código de Ética da OAB, ele restringe algumas situações em que o advogado deve agir e o que o advogado não deve fazer, né? Não deve agir. E pensando nisso, nós, como advogados, temos que entender como a inteligência artificial trabalha e como nós devemos trabalhar com ela para que ela nos entregue um resultado ideal. Então, veja, hoje, se a gente fala de chatbot para atendimento, tem inúmeros chatbot para atendimento, mas ninguém quer ficar digitando número 1, número 2, fale isso, fala... Uhum. Ninguém quer isso. A turma isso. quer uma situação de conversação. Hoje, no meu escritório, quem vem pelo tráfego pago, por exemplo, chega no nosso chatbot, ele não sabe que é um chatbot. Deixa eu fazer o teste. Pode fazer. Aqui, vamos lá. Pode fazer. Tá no seu Instagram o link? Tá, deixa eu te mandar aqui. É porque a gente faz através de LPs. Esse link do WhatsApp? Não. Aqui, ó. Deixa eu te mandar aqui a LP. Nossa. Que daí você vai conseguir visualizar. Que legal isso. Eu vou mostrar ao vivo como é que é o trabalho do doutor, viu? Para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto muito quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa assim, sempre ir pro... Você imaginava ser referência nesse assunto assim? Não. Igual tem se tornado, igual Não. tem se classificado para palestrar, para falar sobre esse assunto? Não. Quando você começou, você imaginava isso, Henrique? Eu imaginava resolver problemas que eu tinha dentro do escritório. Essa era a minha situação. E aí, um belo dia, inclusive uma colega aqui de Jataí falou assim, Henrique, por que você não faz um curso? Eu falei, cara, mas eu não sei quase nada. Aí você vai entrar na página e aí vai ter um Fale Conosco, alguma coisa nesse tipo. Direitos, isso, pode clicar que você vai ser direcionado lá pro nosso WhatsApp. Verificar se tem direito, acho que é isso? Isso. Vamos ver se... eu clico lá, gostaria de verificar se tem direito à pensão vitalícia. É um exemplo que nós estamos usando. Isso. É porque... É a mensagem que foi direcionada ao tráfego. Isso, a landing page que a gente está falando aí é do problema do Zika vírus para crianças com microcefalia. E essa página de vocês ela é bem interativa, né? Ela Sim. tem outros assuntos, por exemplo, diferença... especialidade em direito previdenciário... Se eu quero falar sobre isso, sobre outros assuntos, eu escolho o tópico aqui, é isso? Você escolhe o tópico, mas quando a gente fala do tráfego... Gente, olha aqui, eu não falei meu nome. Oi, Guilherme, vi que você entrou em contato para saber mais sobre o benefício do INSS relacionado ao Zika. É sobre isso que gostaria de conversar? Eu posso falar não? Sim. Vamos ver. Não. Caraca, é incrível isso aqui. E você observa que ele... Não tem ninguém lá do outro lado. Não, tá fechado o escritório agora. Vamos ver. Respondi não. Pode continuar falando. E assim, você vai observar que ele tem um delay. Tem. A ideia do delay é justamente para não parecer que é um robô te respondendo. Caraca.
Caraca, até isso. Porque no outro modelo que você falou, ó, e tá digitando, ó. Aparece que tá escrevendo. Entendi, Guilherme. Pode me contar um pouquinho mais sobre o que você está buscando? Assim consigo te orientar da melhor forma possível. Pode ser aposentadoria? Pode. Você pode falar o que você quiser sobre a INSS. Aposentadoria. Mas se eu falar de um tema que não tem lá... Ele vai falar assim, olha, infelizmente a gente não atende esse tipo de situação, a gente pode te ajudar com alguma outra coisa relacionada ao INSS, porque ele vai sempre te... Cara, mas isso aqui foi desenvolvido por quem? Por mim. Cara, que trem legal. Adorei isso aqui. Aposentadoria por invalidez, coloquei. Tá. Ele vai... Gente, é muito chique isso aqui. Ele vai te fazer perguntas, por exemplo, você já contribuiu para o INSS, qual que é o seu problema de saúde? Ele vai te fazer essas perguntas. E demora mesmo, você parece que está conversando com a pessoa. Justamente. A ideia desse delay, ela foi pensada justamente para isso. Para que não parecesse que fosse um robô. Porque se eu respondo aqui e já chega uma mensagem de 300 caracteres na mesma hora, eu falo, não, peraí, isso aqui está errado. A pessoa está na minha página. Digitando. Gente, o legal é isso, que aparece digitando. Perfeito, Guilherme. Parabéns por buscar orientação. Você está no lugar certo. A gente sabe que lidar com o INSS pode ser cansativo e cheio de burocracia. Fica tranquilo, vou te ajudar a entender tudo com calma. Me conta, a aposentadoria por invalidez seria para você ou para outro? Cara, que trem mais louco do mundo. Entendeu? Perguntando se é para mim ou para a pessoa que tem família. E ele vai conversando contigo. E que hora que vocês entram? Quando existe algo que a IA não conseguiu responder, chega uma mensagem para mim, que foi transferida para o humano, ou depois da geração do contrato. Ele gera o contrato. Caraca. E manda. Gera contrato, se eu mandar os dados, as coisas todas, já faz contrato de prestação de serviço? De prestação de serviço, procuração, declaração de suficiência. Pronto, que loucura, que coisa mais top. Você economiza demais tempo nisso aqui e dinheiro também. Sim, a parte do fechamento ali, de entender se a pessoa é qualificada para o benefício ou não e tal, tudo isso a IA faz pra gente. Entendi, Guilherme. Seu pai está passando por... Então, eu vou continuar falando. Por alguma condição de saúde que impede ele de trabalhar, se puder, me explica um pouquinho sobre a situação dele. Com todas as pontas. Muito certinho, viu? Assim consigo te orientar melhor. Então, assim, outra situação que a gente percebeu é que sempre que chegava um cliente, a gente demorava a responder ele procurava outro advogado na internet. Então, com isso, nós conseguimos reduzir a taxa de desistência entre o contato noite/madrugada, que ninguém respondia, a gente só ia responder 8 horas da manhã do outro dia, e talvez ele já teria encontrado a solução. Muita gente nem dorme à noite pensando que precisa resolver uma situação, decidiu aquela hora, manda mensagem aquela hora mesmo. Pesquisa, e aí numa dessa, se ele segue todo o nosso roteiro ali no sentido de informação, de documentos e tudo mais, a nossa IA vai pedir as informações, nome completo, CPF, RG, tudo que a gente deu como parâmetro para ela ali. Eu tô contando a situação real do meu pai aqui. E ela, cara, é muito doido. Até a situação que eu contei, ela imagino que não seja fácil para vocês. O tratamento mostra que ele está buscando ajuda, isso é importante. Ela é muito humana. Você tem essa preocupação? Sim, a gente colocou ali o rapport, né, que a gente chama, né, de fazer essa conexão com o lead. Então, quando o lead chega, ele não vai ter um atendimento frio. Ele vai ter um rapport, ele vai ter uma conexão com a nossa inteligência artificial e, consequentemente, isso depois gera um relatório para mim entender aonde é que eu preciso ajustar a minha IA ou não. Sabe? Vai ser muito crânio. Se você parar, se você, por exemplo... Eu parei no meio do caminho escrevendo. Se você parar mais de 30 minutos, ela vai te mandar uma mensagem de follow-up. Se bem que depois das 7 não. A gente programou ela para não fazer follow-up depois das 7. Porque às vezes a pessoa manda 5 horas da tarde e aí à noite ela não quer ser incomodada, de madrugada ela não quer ser incomodada, então daí ela volta a fazer follow-up às 8 horas da manhã. Mas durante o horário de expediente, se você ficar... O primeiro follow-up é com 30 minutos. Depois é com 2 horas. Depois é com 4 horas. Depois são com 6 horas. E aí depois são 2 dias depois. Ela faz follow-up. Sabe por quê? Existem estudos que traz para nós... Eu vou conversar com ela a noite inteira. Existem estudos que traz para nós, Guilherme, a situação de que vários leads só fecham depois de 3 a 4 follow-ups. Então, isso fez com que a gente estruturasse a inteligência artificial pensando nesse cliente. Porque, às vezes, a pessoa está lá, dá um clique. Fala, vou ver. Aí passa um dia, esquece, a nossa IA está lá. Falou, e aí, tudo bem? Eu vi que você entrou em contato com a gente está aqui para te ajudar.
tá? Se precisar de alguma coisa. Então a gente cria essa conexão. Não, e outra coisa, essa conexão é muito interessante no atendimento presencial, por exemplo, né? Você está falando no WhatsApp, nós estamos conversando, e aí, como é que é? Isso é normal do contato. Você humanizou muito, gostei muito dessa parte. É porque assim, a gente tinha um problema de você ter chatbot, tipo, digite isso se você quer tal coisa. Fale isso se você quer tal coisa. Que são esses chatbots que a gente tem aí de prestadora de serviço e tudo mais. E outra coisa, o serviço de vocês, do advogado é diferente de eu pedir um lanche lá no Coliseu, por exemplo. Sim. Ele vai falar assim, você quer pizza de quê? Tal. E tem uns que ainda direcionam para um site para você fazer o pedido. Sim. É diferente. É totalmente diferente. E outro ponto que fez, além da situação da agilidade da resposta, né, da velocidade, da resposta correta, porque tudo isso a gente estruturou com base na legislação e nos nossos conhecimentos técnicos, né? Então, com base nisso, nós tiramos o mau humor do funcionário, que às vezes ele não está no bom dia, aconteceu alguma coisa em casa, interfere no trabalho, tá? A gente consegue tirar a ausência de pontualidade dele. Então, por exemplo, 8 horas da manhã, se você não me respondeu durante a madrugada, 8 horas da manhã, minha IA automaticamente vai te mandar uma mensagem de follow-up. 8 horas da manhã pode ser que meu colaborador não chegou ainda no escritório. Pode ser que ele esteja no trânsito para chegar, para mandar uma mensagem. Mas ele chega lá, tem outras coisas urgentes. E o que vai acontecer? Ele vai deixar o lead se perder no meio do caminho. Então, foram esses os fatores que fizeram nós pensar numa inteligência artificial nesse sentido. Muita gente fala de inteligência artificial pensando em ChatGPT, Gemini, Cloud, Manus. A gente costuma dizer que a inteligência artificial ela não é inteligente. Tá? Por que ela não é inteligente? Porque ela processa dados. Se ela processa dados, você concorda comigo que os dados já precisam existir? Então, ela não é inteligente, ela interpreta de forma ágil. Tá? Seria a condição hoje do ChatGPT, por exemplo? Sim, porque o ChatGPT ele não cria nada. Qualquer coisa que você pedir para ele criar, ele vai buscar no banco de dados dele, que é atualizado em 2024, se for o Plus. Se for o gratuito, salvo engano, é 2022 a base de atualização dele. A não ser que você peça para investigar e tudo mais. Então, assim, a inteligência artificial, ela processa muito rápido, ela tem uma agilidade muito rápida de analisar milhões de documentos no mesmo instante. E isso é fenomenal. Só que a gente não pode deixar ela fazer as coisas sozinha. Por isso que atrás dessa inteligência artificial veio todo o nosso conhecimento técnico. Se eu colocar você para fazer uma situação dessa, você não vai conseguir entender qual que é a jornada do meu cliente dentro da IA. Porque eu sei como é que o cliente chega. Você veio, por exemplo, através de uma landing page de microcefalia para crianças que foram contaminadas com Zika vírus. Se você tivesse dado continuidade, a gente sabe exatamente o ponto de dor de cada mãe que está ali com a criança que nasceu de 2015 a 2020, que tem microcefalia, que está impedido de ter uma vida normal causada pelo Zika vírus. A gente sabe qual que é a dor da pessoa que está sem renda, precisando de um benefício previdenciário e entrou na sala do perito, o perito não gastou 5 minutos para fazer a perícia dele e falou que está tudo bem e ele está apto para o trabalho. Hoje, nós temos, a maioria dos nossos casos, são problemas psiquiátricos. São problemas que não está escrito na testa da pessoa. Né? Então, a gente precisa ter essa empatia, para quem gosta muito ali das técnicas, ter esse rapport para conectar com o cliente se sentir tranquilo para dizer quais são os problemas dele e a gente ter a solução. Cara, eu tô conversando mais aqui com ela. Muito legal. Não, e se você falar, não, entendi e tal, agora eu quero ir para uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai tocar você para tempo de contribuição. Se você perguntar quais são os documentos que eu preciso te apresentar, por exemplo, ela vai te dar um rol de documentos. Entendeu? Então, assim, a inteligência artificial ela não é só você pegar, abrir e vida que segue. Existe uma estruturação e é o que muita gente ainda não sabe. Visualizar toda essa situação e trazer para dentro do contexto de escritório jurídico. Eu tô cortando aqui, entendeu? Ah, tá. Por isso que eu vou assim para cortar a câmera. Se eu tivesse conseguido colocar aqui, mas não deu tempo. Você quer que eu te ajude lá? Não, deixa quieto. Você que sabe. Fica em paz. Mas na próxima eu vou fazer aqui. Fica legal. Acho que dá mais autonomia. Gostei. Mais de boa. Depois eu ponho a PTZ. Vamos colocar um sistema por inteligência artificial para cortar sozinho. Aí.
Já tem, sabia? Tem câmeras que elas movimentam conforme A PTZ. É a PTZ. É verdade, a PTZ, pô, é a câmera. Exatamente. Lá em casa, a minha mulher que é vigia, ela pôs uma lá que movimenta. Vai te acompanhando. Chega a gente, liga a luz, ela conversa com a gente, tem barulho de tudo. Ô, doutor, e o que mudou na sua vida, no seu trabalho depois disso? Dessas facilidades que você buscava para você? Te ajudou no quê? Te deu, por exemplo, mais qualidade de vida? Você ficou mais... conseguiu ter mais tempo com a família? Não sei. O que melhorou isso? Guilherme, se eu for enumerar, nós vamos passar o programa inteiro fazendo classificação aqui. É melhor eu te dizer o que ela não fez para mim. O que ela não fez foi com que o cliente que gosta de estar olho no olho deixasse de ter esse olho no olho. Por quê? Eu consigo ir hoje para os Estados Unidos, para Dubai, para Madrid, tudo numa viagem só, e deixar todo o resto da minha equipe, a minha sócia, e uma advogada e mais uma estagiária tomando conta do escritório inteiro. Eu consigo fazer uma análise processual de 3, 4 mil páginas em 3 minutos. Com a eficiência de um advogado sênior, tá? Não é uma inteligência artificial que viaja na maionese, como a gente viu muitas coisas acontecendo. Então, eu tenho tempo para fazer as coisas do operacional quando é necessário, porque eu não preciso me preocupar com o atendimento do primeiro cliente. E com a qualidade desse atendimento, as duas coisas. Eu não preciso me preocupar com isso, né? Eu não preciso me preocupar com, assim, é até um tanto quanto complicado dizer isso, mas eu não preciso me preocupar com a forma que o meu colaborador está atendendo um cliente por conta de situações que ele tem passado na família e tudo mais, que a gente sabe que cada um tem seus problemas, né? E que alguns, infelizmente, não conseguem deixar em casa. Eu tenho a diminuição, vamos lá, de turnover, ou seja, da turma sair diversas vezes do escritório, eu ter que ensinar todo esse atendimento para ela. Eu tenho uma economia de custo, porque essa inteligência artificial hoje ela me custa R$450 por mês. É metade da metade da metade do salário de um colaborador. Caraca! Entendeu? Eu não tenho problemas trabalhistas se eu quiser cancelar ela e mandar embora. Tá? Não tenho que pagar aviso prévio, 13º, não tenho que fazer nada disso. Tá? Se eu tenho um colaborador, eu tenho todos esses custos, né? Eu tenho a situação de que existem os problemas particulares que podem interferir na atividade. O meu colaborador ele não vai trabalhar 24 horas por dia para mim, na inteligência artificial vai. Então, verifica que o custo, o que a gente chama de ROI, né, o retorno obtido através do investimento, é muito maior do que eu contratar um colaborador e ter que ensinar tudo isso para ele. Cara, e o que é o segundo cérebro jurídico? O segundo cérebro jurídico, ele pega toda a informação do escritório e de todos os colaboradores e coloca dentro de um sistema. Porque, veja bem, você é vereador, né, e tem seu gabinete. Dentro do seu gabinete, cada pessoa sabe o que tem que fazer. Se você trocar uma pessoa do seu gabinete, você vai precisar tirar um tempo para você ensinar aquela pessoa a fazer o que ela deveria fazer. Primeiro ponto é esse. Mesmo você ensinando o que a pessoa deveria fazer, essa pessoa não vai fazer exatamente igual a outra fazia. Exatamente. Beleza. Então aqui a gente pode ter uma curva de conhecimento para baixo ou uma curva de conhecimento para cima, certo? Eu corro esse risco. Você corre esse risco além do tempo ocioso que você vai ter que deixar ali para você ensinar alguém. Então você vai ter que abrir mão, ou você ou alguém da sua equipe abrir mão das coisas dela para ensinar a outra a fazer algo. No escritório de advocacia existe uma situação de turnover, que muitos escritórios, principalmente escritórios que tenham mais de 5 advogados, existe uma rotatividade muito grande de colaborador, tá? Seja de estagiário, seja de advogado, seja de secretária. E o que nós fazemos? Nós pegamos os processos, todos os processos judiciais, administrativos, e transformamos aquelas informações processuais em dados. Então, o que eu preciso fazer primeiro, o que eu preciso fazer depois, o que eu preciso fazer depois, a gente cria um procedimento operacional padrão com base nos dados nos processos,
Conseguimos identificar pontos fortes e pontos fracos dos processos e das teses, teses que poderiam ter sido utilizadas e não foram, fundamentação técnica, a organização processual no sentido de, agora você vai pedir tal documento, depois que o documento chegou, você vai fazer tal coisa. Tudo isso devidamente estruturado no passo a passo dentro do seu escritório. Ou seja, se alguém do seu gabinete sair hoje e você tem o segundo cérebro, você não precisa perder tempo ensinando a outra pessoa e a outra pessoa que chegar, ela vai saber exatamente o que ela precisa fazer. Ou seja, o tempo que você gastaria para ensinar ela, você não vai ter, e a qualidade técnica e o nível técnico nunca vai cair, porque está tudo estruturado ali e você sempre vai poder melhorar. E eu acho muito massa a gente usar a inteligência artificial para poupar coisas que os humanos não, assim, falando bem no português rasgado mesmo, não precisam mais fazer. Sim. Porque você pode gastar o seu tempo, igual você disse, fazendo coisas muito mais importantes que a gente deixa de fazer para fazer operacional. Sim. É tipo isso. É tipo isso. Na verdade, tipo isso não. É isso. É isso. É porque quando a gente pega, por exemplo, as fundamentações, o banco de dados e tudo mais, e estrutura isso, ele fica muito lindo, sabe? Assim, você vê no monitor. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com a advogada lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro não. Lá de Hortolândia, São Paulo. Ela tem 3.200 processos. Caraca. Ativos. Quando eu mostrei a ferramenta para ela e mostrei funcionando, ela falou assim, Henrique, eu vou ter que mandar 5 pessoas embora do meu escritório. Eu falei, mas pelo amor de Deus, você não fala que foi eu não, que entreguei esse sistema não. Vai ser... Por quê? Ali ela consegue ter o escritório todo na mão. Se alguém sair, a pessoa que entrar no lugar daquela pessoa que saiu vai saber exatamente o que fazer. Henrique, o sistema é engessado? Não, o sistema não é engessado. Ele consegue entender as inovações, entender as alterações e te dar uma análise SWOT. Sabe o que é análise SWOT, né? Então, ela vai te dar o ponto positivo, o ponto negativo daquilo ali, te colocar os padrões e os parâmetros e você decide se você quer mudar isso correndo aquele risco ou se você quer continuar dessa forma. Facilita, por exemplo, a produção da peça, seria isso? Ou Também. Te orienta com tais, por exemplo, jurisprudência tal, foi usada para esse caso tal. Tipo isso, assim. O processo... tipo isso hoje, né? O processo foi esse, usou a jurisprudência assim, o juiz fundamentou dessa forma. Se você trazer essa fundamentação nesse caso aqui, a chance da sua demanda ser procedente é de tanto. Entendeu? Então a gente faz também dentro desse sistema uma jurimetria. Que é, o juiz da segunda vara aqui, ele julga assim, assim, assado. Já o juiz da primeira vara, o mesmo tema, ele julga assim, assim, assado. Beleza? Beleza. Qual caminho você quer seguir? Quais documentos você tem? Tudo isso, a nossa inteligência artificial, esse sistema que nós criamos, o segundo cérebro jurídico, ele faz essas perguntas para o usuário. E é onde, por exemplo, essa advogada de Hortolândia, ela quer que a gente crie para ela um repositório de PPP. O que é PPP? O PPP é um documento emitido pela empresa dizendo se o colaborador ele era exposto ou não a agentes nocivos. Ruído, calor, facilita, friagem. Às vezes, a empresa que a pessoa está querendo processar está fechada, mas ela tem um PPP, que é esse documento, semelhante à atividade que essa pessoa que está querendo processar agora exerce. O que ela vai fazer? Pegar o PPP, paradigma e juntar, falar aqui, excelência, essa função que ele faz é exatamente a mesma e está aqui a comparação das exposições. Caraca, é muito fácil. Fica Contando muito fácil. assim, Fica facilita muito fácil. o trabalho demais. Sim. E aí você vai substituir papel, vai substituir um monte de coisa, tudo. né? Porque assim, Guilherme... Porque a gente fala realmente de substituir papel, mas você sabe que ainda nós temos muito material ainda em papel, impresso, de Olha, que escreve. Eu posso ser sincero contigo? Eu acho que o papel não vai ser substituído nos próximos 15 anos. Você acha que não acaba de vez? De vez... Não existe mais papel. Eu acredito muito pouco que vai deixar de existir o papel, de fato. E se deixar de existir, é daqui 15 anos. Tá? Então, assim, muito embora nós estejamos numa crescente muito grande na tecnologia, mas a gente tem que observar que a nossa população, a maioria da nossa população, inclusive, são pessoas de 40 a mais. Nem todos 40 a mais se dá bem com o celular. É verdade.
Então, como é que você vai fazer tornar essa situação toda no digital? Não vai dar. Por exemplo, mas assim, você consegue fazer uma situação específica para o meu ambiente de trabalho? Sim. Por exemplo, você está no direito previdenciário, se eu quiser fazer no criminal, por exemplo. Sim. É por isso que você faz essa, eu não sei se a palavra é consultoria, atendimento primeiro? Isso, justamente. Esse diagnóstico, talvez seja. Justamente, porque é o seguinte, a ferramenta que nós usamos, ela se adequa a qualquer situação. A metodologia, ela foi desenvolvida lá em 1900 e trelelê. Eu sou horrível com data, minha esposa até briga comigo. Você sabe o dia do seu casamento? Sei, isso aí eu sei. Que dia que é? Isso aí é 27 de julho. Quase que eu errei. Não, julho. É porque eu sempre confundo junho e julho. Eu preciso fazer aqui no sim, ó. Entendeu? 27 de julho de 2021. Tá. É recente. Dá 5 anos. 6 anos. 6. 2026? 5, né? 2026, 5. 5 anos. Bom de conta também? Eu sou do humanas, né? Eu não sou das exatas. Mas vamos lá. Foi Nonaka e Takeuchi. São 2 japoneses. É tecnologia japonesa? Não, a metodologia é japonesa. É a mesma metodologia utilizada na Toyota, na Honda, que onde eles viram que na época da Revolução Industrial as coisas tinham que ser exatamente iguais para a qualidade não diminuir. E aí, quantas vezes eu preciso rodar essa porca aqui para o negócio ficar igual em todos os carros? Então eles foram entendendo os padrões que eram necessários e essa metodologia surgiu e foi implementada lá. Então é por isso que eu digo, hoje, tudo que tem na advocacia veio de algum lugar. Nada foi criado pensando na advocacia. Então a gente precisa ter esse feeling de pegar o que está fora, o marketing, a inteligência artificial e trazer para dentro da advocacia. Entendeu? Então essa metodologia que a gente utiliza, que é ali do conhecimento, foi desenvolvida pelo Nonaka e Takeuchi, são 2 japoneses. E aí nós trouxemos e melhoramos no sentido de agilidade, porque antes era tudo no papel, e agora a gente tem inteligência artificial que faz tudo isso para a gente conseguiu melhorar e aprimorar essa situação. Que você precisa pegar o conhecimento que está solto na cabeça de cada um, como cada um faz, transformar aquilo em um código que a gente chama de escrita hoje, e daí, depois disso, você consegue contextualizar e as pessoas elas conseguem visualizar o porquê que você faz aquilo, do jeito que você faz, e começa a replicar o padrão de qualidade. Por isso que o padrão não cai? Por isso que o padrão não cai. Massa, hein? Saber disso. Por isso que o padrão não cai. Por isso que Honda sempre é Honda, Toyota sempre é Toyota. E todo mundo fala bem pra caramba e não dá problema. Porque o padrão não cai. Sempre que você tem uma melhoria, existe um comitê de análise para verificar se aquela melhoria de fato vai impactar positivamente ou não. Depois desse comitê de análise, fala, não, beleza, isso aqui vai melhorar. Aí eu vou lá e mudo aquele processo. Então, se eu der 3 voltas, lembrando Toyota e Honda, se eu der 3 voltas na porca aqui, a pressão vai ser tanto. Se eu der 2,5, a pressão vai cair, mas o coisa de combustível vai isso aqui vai isso aqui. Então, vamos trocar a quantidade de volta que a gente dá na porca. Então, você troca só isso aqui. E aí, no outro dia que a pessoa chega dentro do escritório e ela vai seguir o fluxo, ela fala, opa, peraí, isso aqui mudou. Então, deixa eu fazer desse jeito. Ou seja, você não precisa sentar, fazer uma reunião de 2 horas, explicar o porquê. Não, cara, é isso. Simples assim. E aí eu ganho tempo com o quê? Para estudar, para atender um cliente que talvez a inteligência artificial não conseguiu, para ter tempo com a família, para poder viajar. Então, por que não utilizar a inteligência artificial bem utilizada? Quero agradecer o nosso time de patrocinadores. Estou aqui com a doutora Vanessa Moura, biomédica esteta, patrocina o Só Prosa Boa. Ela é estética facial, corporal e faz harmonização íntima masculina. Pesquisa aí Vanessa Moura no Instagram. E esse é um negócio que tá bombando. Eu ia falar crescendo, mas está crescendo mesmo. Mas tá bombando agora a harmonização. A Ama Viagens, você já viajou com a Ama? Não. Nunca viajei com a Ama. Mas você tem que viajar, porque eles são especialistas em levar o povo para Maldivas. É mesmo? Seu próximo destino, Ama Viagens. Tem um monte de pacote agora na promoção All Inclusive, lá para Maceió, que é uma maravilha. Nunca fui também, Maceió. Nossa, é lindo. Nunca fui. Você nunca foi em Alagoas? Não. Você foi em Maragogi? Não. Tá perdendo. Lindo, lindo, lindo. Mas eu vou entrar no Instagram deles lá e vou ver lá. Ama Viagens, é uma maravilha, o pessoal. O atendimento também é desse Não jeito. É de IA, não? Não, é real, é da Amanda e do Gilmar.
Show demais. O IA é só do Gilmar. É. Valeu, obrigado pelo carinho, pelo patrocínio. Tem também Coliseu Pizzaria, a melhor pizza da cidade. Só peço lá. Esse tem IA também. Só peço Não lá. tem IA no WhatsApp? Ela tem ali, pergunta seu pedido e tudo mais. O Termas Bom Sucesso, esse é real, é descanso real. Aguinha quentinha. Pensa num frio desse, tomando banho naquela água. Você coloca a IA para trabalhar para você e vai passar um day use lá. Agora um negócio que tá bom para trabalhar para a gente é energia solar, energia e sustentabilidade. O Inovatis Engenharia, o Lélio, ele é o cara que fez toda a estrutura de energia solar do antigo Super 1, começou lá nessa área de energia solar e era já engenheiro elétrico, mas decidiu entrar nesse ramo e está aí bombando, fazendo sucesso total com a Inovatis. Tem o Pedro, que cuida da regularização ambiental sem risco para o seu negócio. Você que tem dúvida com questão ambiental, e aí o pessoal tem procurado muito, resolve o seu problema com Pedro.Lima, de engenharia, Choperia 80. Sabe quanto está o chopp nessa... Hoje é que dia? Quarta. R$ 59,90. O que é isso aí? À vontade. Deixa eu ver se eu errei. Choperia 83. Ó. Quarta, do jogo da Napolina e da Jataiense, 19h30. Chopp, R$ 59,90, das 18 até as 22. Que isso, hein? Dá tempo ainda. Tem 20 minutos. E a quarta do chopp lá da Choperia. Gente, Choperia 83 é chique, hein? Uma delícia as coisas de lá e eles têm um atendimento todo especial também. Um abraço a todo mundo da Choperia 83. E, inclusive, lá no final de semana passado teve feijoada e tem aquele caldinho gostoso nesse frio, hein? Caldo de frango, de feijão, de peixe, de mocotó e frango com feijão. É um ambiente único na Choperia 83 que te proporciona esses momentos. Eu quero falar agora de um outro assunto legal, que é a casa própria. O Basílio é o cara que vai resolver o seu problema com o aluguel. O fim do aluguel, você tem que parar de jogar dinheiro fora e realizar o sonho da casa própria. Quem vai te ajudar nisso é o Basílio, da P&B Engenharia e Construções. O que ele tem? Ele tem experiência no mercado, mais de 20 anos. O Basílio fala que é 20, mas acho que é uns 30, 40 anos de experiência. No Instagram dele tá pouco. Ele sabe exatamente os caminhos para você fazer a sua casa. Às vezes tem gente, Henrique, no seu caso, que ganha muito dinheiro, que quer investir. Então, o Basílio também vai te ensinar o investimento certo com casas, projetar, vai fazer um condomínio, né? Por exemplo, pode fazer um condomínio vertical. O Basílio vai resolver seu problema. Então, se você precisa de um engenheiro com experiência, até a consultoria também da engenharia é importante, o Basílio do P&B Projetos está à disposição. Um abraço, Basílio. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Gosta de café ou não? Gosto. Bebe muito? Não muito. Mas eu tenho um café bom, hein? O sabor do bom café, você sabe qual que é? Café abelha. Ah, esse aí é o melhor do Goiás. Esse é gostoso, hein? E antigo! E o café abelha é nosso parceiro aqui. Quem experimenta, repete. O café que vira referência na casa de quem valoriza sabor e tradição e vira mesmo lá em casa. Só entra café abelha. Inclusive, minha boca tá enchendo d'água para beber um cafezinho. Você bebe café até de noite, você acredita? Não me tira o sono. Também não. Não me tira o sono. Conversa com a minha mulher, vou beber café. Então, uma delícia o café abelha. Obrigado pelo patrocínio. Tem patrocínio novo da Lavip Lavanderia. Agradecer ao Rodrigo Pedroso. Cuidado que a sua roupa merece. Atendimento personalizado, lavagem rápida e de qualidade, comercial e industrial. O nome é Lavip Lavanderia. Gente, e outra coisa. A gente falava da inteligência artificial aqui com o doutor. Lá, a gente tem que ganhar tempo nas coisas, né? Pessoal, por exemplo, passar roupa, lavar roupa, leva para a lavanderia que eles vão cuidar com carinho, viu? E ele tem a unidade lá, a comercial, na Salgado Filho, inauguração. Inclusive tem um museu lá, Henrique, você entra lá, tem um museu com a primeira lavadora, quando eles começaram, aí ele começou a juntar coisas antigas. Então, o Rodrigo é um cara muito legal, participou comigo aqui e virou parceiro. E ele tem também o Líder Hotel. Se você está passando por Jataí ou então está assistindo esse podcast, pode se hospedar no Líder Hotel, na Jerônimo Vilela, em frente à rodoviária, número 385. Líder Hotel, esse é o nome. Hotel chique, ficou reformado, ficou bonito lá. O destino para sua viagem de negócios é no Líder Hotel. Vai vir para Jataí a trabalho, conte com o Líder Hotel. Um abraço ao Rodrigo. Eu acho que eu consegui falar de todos os meus parceiros. Muito obrigado a vocês que estão comigo aqui no Só Prosa Boa. Como que faz para contratar essa assessoria sua hoje? Para os escritórios, doutor, quem é advogado, operador de direito e quiser falar sobre isso, o senhor tem essa possibilidade?
Olha, hoje nós temos 37 escritórios na nossa base, já com esse segundo cérebro jurídico, mais de 620 advogados no Brasil todo que foram impactados pelo nosso método e também o curso de inteligência artificial. Hoje nós fazemos um diagnóstico, tá? Porque a ideia não é eu pegar um escritório que não tenha e não sabe para onde quer ir. A nossa ideia é impulsionar aquilo que já existe, tá? Então, um escritório que está perdido, talvez a nossa consultoria não se encaixaria. Mas, talvez meia hora, 40 minutos de conversa, dê algum norte para essa pessoa, então a gente consegue conversar sem problemas, mas possivelmente eu não vou vender este produto para esse escritório. Porque nós precisamos, Guilherme, ter escritórios que sabem para onde quer ir, que sabem aonde quer chegar, mas não tem a clareza de como. E é justamente o como, lembra daquele meme? Como, do Pablo? Exatamente. Pablo não, é Pablo Marçal, né? Pablo Marçal. Então a gente faz o como. Às vezes a pessoa sabe como fazer, mas se eu peço para você me dizer, Guilherme, como é fazer a narração, por exemplo, desses patrocinadores? Você vai falar, Henrique, é só ler. Não é só ler, tem entonação, tem um momento, tem a palavra-chave que você precisa. Então, a nossa situação aqui é justamente pegar esse conhecimento tácito que está na cabeça da pessoa, transformar ele em algo palpável. Mas é só entrar em contato com a gente, 649-8411-5193, tá? Inclusive, você não falou disso aqui, desse patrocínio. Vou falar agora. 649-8411-5193. Manda uma mensagem, a gente consegue... Nem desse. Tá, a gente troca uma ideia ali, vê se o projeto é para você ou não, a gente faz uma reunião sem custo. Tá organizado, estar nichado, por exemplo, seria isso? Não, é no sentido, Henrique, meu escritório é isso. Tá, mas você quer ir para onde, meu filho? Qual que é seu faturamento? Você tem um CNPJ, você paga 27,5% ou você paga pelo Simples? Para onde é que você quer chegar? Você quer ficar só no presencial? Você quer ir para o digital? Você quer fazer um tráfego pago? Você sabe fazer o marketing? A ideia é, onde você está? Estou faturando 20 mil reais por mês. Beleza. Onde é que você quer estar daqui a um ano? Quero estar faturando 100. Fala, meu filho, peraí. Segura a sua emoção. Não, estou faturando 20, quero ir para 30. Beleza. Que tipo de ação você faz? Faço isso. Tá. Vamos sentar aqui e vamos ver se essa demanda sua, ela é uma demanda que exige muito esforço e pouco retorno, ou se é uma demanda compatível. Por exemplo, o meu caso não vai ser igual ao do escritório do Henrique. Não vai. A minha demanda, o meu atendimento. Não vai. Inclusive, essa advogada de Hortolândia que eu te disse, ela também faz previdenciário. Mas o sistema do Denilson Henrique Tavares Sociedade de Advogados é totalmente diferente do sistema da doutora Lucinéia. Porque as demandas dela são diferentes. Né? Então, existe toda essa preocupação no sentido de entregar um sistema que de fato vai fazer a diferença dentro do escritório. Mas, novamente, quem ficou interessado de levar isso ou para uma empresa ou para o seu gabinete, tá, Guilherme? Inclusive, fica... Bora fazer. 649-8411-5193. Tem o atendimento da inteligência artificial e tem o segundo cérebro. São duas coisas distintas. Tá? Então, são dois produtos e também tem um curso de inteligência artificial. Dois atendimentos distintos também, né? Sim. Tô querendo assim, um te atende de um jeito e outro te atende de outro. Sim, porque um eu vou falar com o advogado e outro eu vou falar com o meu cliente. Tá? Inclusive, você me fez lembrar que a gente está iniciando um novo projeto lá no escritório, que é a quitação de imóveis financiados para pessoas com deficiência. Existe uma lei, tem o seguro que a pessoa contrata junto com o financiamento, e se você está incapaz total e permanentemente para a atividade, o seu financiamento ele pode ser quitado. Primeiro ponto. Mas existe um fundo que todos os bancos são obrigados a fazer aportes quando eles liberam algum financiamento imobiliário. Então, digamos, o João fez um financiamento imobiliário, começou a pagar e ele deve 1 milhão ainda de parcelas. E nesse meio tempo, o João ficou incapacitado do trabalho. Ele ficou incapacitado do trabalho, mas não de forma temporária. Ele ficou incapacitado do trabalho de forma permanente e total, ou seja, ele não consegue trabalhar mais. Na cabeça do João, ele vai perder o imóvel. E talvez na cabeça do Guilherme também ele perca o imóvel.
Só que existe esse fundo que necessariamente cobre o valor do financiamento, fazendo então a quitação desse imóvel e dando para o João o imóvel para ele, só pelo fato dele ter ficado incapaz de forma total e permanente. E se for parcial, não tem. Se for parcial, não. Tem que ser total e permanente. Independente se você pagou. Exemplos. Não pode ser uma doença pré-existente, tá? Então, por exemplo, eu só movimento do umbigo para cima e aí eu faço financiamento. Essa doença não vai quitar o meu financiamento. Tem que ser uma doença que veio a existir após a assinatura do contrato. Mas eu estou ali, fiz o contrato hoje, daqui a um mês eu me acidento e fico inválido. O meu contrato ele é quitado todas as outras parcelas para frente. E o povo nem sabe disso, né? Não sabe. Mas a gente tem muitos direitos que a gente não usa, inclusive, né? Sim, sem dúvida. Né? Então é uma situação que eu preciso colocar na IA que ela ainda não tem. Foi até bom você ter me lembrado disso aí. Muito bem, vamos cutucar a IA. Muito legal o seu trabalho, gostei demais. Eu me abriu aqui a mente de um tanto para tantas possibilidades. E olha que você nem é do ramo do direito. Né? É isso que mas no meu ramo dá para fazer muita coisa. Mas é vamos isso. Virar sócio? Vamos. Mas é isso que eu digo. A situação que difere o advogado de qualquer outra pessoa é como ele vê o mundo externo e traz aquilo para dentro da profissão dele. Muito bom, viu? Eu tô conversando com a sua inteligência artificial até agora. Tá. Ela tá te respondendo bonitinho aí. Mas parabéns. Eu queria te parabenizar. Acho que deixa eu cortar a câmera. Para eu aparecer também. Agora a gente está aqui no meio. No meio? Uhum. Doutor, eu acho que isso é muito legal. Você usou... Tem gente que usa a inteligência, né, o intelecto, para tantas coisas ruins. Você usou para uma coisa muito boa, que é para fazer o bem mesmo, para facilitar a vida, e precisa ser assim. Acho que a gente está com uma ferramenta e uma máquina tão potente que é a inteligência artificial aí, e precisa ser usada para o bem e para facilitar a nossa vida. Parabéns, muito obrigado por ter aceitado meu convite, é um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito boa feliz. A prosa, né? Prosa boa. A prosa boa mesmo, Passou né? rápido, né? Já acabou? Que isso? Você viu o tempo? 50 minutos conversando. Que isso? Falando Passou de muito rápido. inteligência artificial. E é igual eu te disse, daria pra gente falar aqui de muitas e muitas coisas. Então eu te agradeço muito. Quais são os seus próximos projetos? Na verdade, o meu próximo projeto é a expansão do segundo cérebro jurídico. Né? Eu estou em conversa com alguns investidores, né, para a gente expandir isso a nível nacional. Inclusive, um dos meus, digamos, financiadores, ele tem uma base de quase 1 milhão de advogados. Caraca. Na base dele. Então, sempre a gente pensa em escala, né? A gente precisa sempre pensar em escala para o negócio ser um negócio viável. Senão, você fica refém seja da situação geográfica ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está pensando nessa expansão e eu acredito que vai acontecer até no mais tardar no meio do ano. Pra você ter noção, esse projeto meu, ele começou no valor de R$2.000 só, Guilherme, do segundo cérebro. Hoje ele está R$7.000. Que massa, hein? Então, assim, agradeço muito pelo seu convite, pelo espaço aqui no Só Prosa Boa, para a gente difundir essa situação, esse conhecimento. Tomara que sim. Não deu para a gente falar de um projeto que eu apresentei para a OAB de inteligência artificial. Fica à vontade. Como eu sou presidente da comissão, né, estou presidente da comissão, eu desenvolvi um projeto, apresentei para o Dr. Thiago, que é o presidente da subseção, e ele vai levar até o presidente do Tribunal de Justiça, que chama Justiça Aumentada. O que é isso? Hoje aqui em Jataí, nós temos câmeras que fazem reconhecimento facial das pessoas e de placas. A ideia da Justiça Aumentada seria que esses sistemas fossem interligados diretamente com o Central de Mandatos do Tribunal de Justiça, aonde todos os oficiais ficariam em campo com um celular normal, e aquele oficial que está mais próximo do local onde a câmera identificou ou o devedor, ou o agressor, ou alguma coisa nesse sentido que precisa ser intimado ou citado, aquele oficial ele vai ser designado para ir lá. Então, por exemplo, o Guilherme está devendo pensão. E ninguém acha o Guilherme. O Guilherme está escondido. Mas o Guilherme ele foi no Mercadão da Economia. A câmera pegou o Guilherme lá no Mercadão da Economia. E tem um oficial de justiça na caixa.
vai chegar um aviso pro oficial de justiça falando, o Guilherme tá com mandado assim, processo assim, ele tá lá no Mercadão da Economia. Que massa. Ele tá lá no Mercadão da Economia, vai lá. Isso aconteceria com carros que tá com busca e apreensão. Então, toda essa agilidade, sabe? Um carro que é situação de penhora. O carro ele vai ser detectado pelas câmeras das vias públicas e dos comércios parceiros, e aí esse carro ele vai ser apreendido, por exemplo. Então, toda essa facilidade, a ideia é que a gente traga isso para dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E a gente está esperando o Dr. Tiago levar essa situação para o presidente. Na verdade, eu não sei se ele já levou, porque a gente teve esse recesso, né? E eu ainda não tive com ele depois disso. Mas é um projeto nosso, né? De autoria nossa, que ideia legal, parabéns. Que impactaria diretamente no tempo de processo e na qualidade da entrega jurisdicional para o cidadão. Né? Muito bem, parabéns por essa iniciativa. Agora vamos conversar sobre ela, para a gente levar aí o Brasil afora. Parabéns mesmo. E essas câmeras estão cada vez mais ajudando na elucidação de muitos casos. Sim. Isso é importante. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pela sua participação. Agradecer também a Pé de Meia. Se você quer roupa íntima, quer ficar bonita ou bonito, pode ir em 2 lojas. Uma na Minas Gerais, em frente ao supermercado Jataí, e a outra no Jataí Shopping. E se você quer ter um sorriso bonito, é só ir na Clínica União. Estão arrumando agora nos últimos detalhes para inaugurar uma clínica nova também na Goiás. Já tem uma lá em cima da Paddock, cuidando inclusive das próteses. A doutora Bruna é porreta nesse assunto. Clínica União, nossa parceiraça aqui. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até mais uma edição do Só Prosa Boa. Tchau!